É triste quando o crente entra na igreja, cultua Deus sem saber o porquê ele está fazendo. Esther capítulo 8, nós estamos já, este é o 7º domingo que nós pregamos neste livro de Esther, olhando para essa história extraordinária do povo de Deus. Este livro se dá numa cidade chamada em Suzã, os principais acontecimentos, no império que é o Império da Pérsia, é um império enorme que tem sobre 127 províncias. E nós já vimos aqui muitas coisas deste livro. Nós vimos que este livro tem um rei que é chamado de Assuero, ou também Xerxes. Nós vimos que este livro tem uma rainha chamada Esther. Neste livro você tem um homem chamado Mordecai. Neste livro você tem um homem chamado Amã. Amã se tornou inimigo de Mordecai, inimigo de Esther, inimigo de todo o povo de Israel. E no capítulo 7 você viu que Amã morreu por causa do seu próprio orgulho. Amã fez uma forca com o objetivo de matar o tal do Mordecai, mas de repente a história inverteu totalmente e o Amã foi morto na própria forca que ele havia construído. Nessa noite nós chegamos no capítulo 8 de Esther. Parece que a história do povo de Deus está mudando neste livro. O povo de Deus está começando a encontrar benevolência lá na casa da Pérsia, lá neste império terrível e pagão. E nós vamos ver 3 lições nesta noite, relacionado com boas notícias para o povo de Deus. Boas notícias para o povo de Deus. O capítulo 8 é repleto de boas notícias para o povo de Deus que estava lá em Suzã, e o povo de Deus que estava espalhado por todo o Império Persa. E é boa notícia também para você que vive aqui no Brasil. Este capítulo 8 está cheio de boas notícias para nós. Nós iremos ver 3 boas notícias nesta noite. E eu gostaria que nós fizéssemos a leitura deste capítulo à medida em que nós vamos expondo estes pontos. Então vamos neste momento pedir que Deus fale ao nosso coração, coloque-se na presença de Deus, peça que Deus fale com você. Foi Deus quem trouxe você aqui para ouvir a palavra de Deus. Então peça que Ele trabalhe na sua mente, dando atenção a você, trabalhe na minha vida como pregador, para que a palavra de Deus possa fluir no nosso meio. Deus, pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, mesmo que inspirou o registro dessa história tão antiga, este mesmo Espírito possa tornar essa história viva para nós hoje. Que o Teu Santo Espírito use a espada, que é a Tua palavra, para tocar profundamente na nossa vida. E que as boas notícias aqui presentes neste capítulo 8 possam irradiar no nosso coração luz e esperança, mas também possa confrontar os nossos erros e possa nos edificar nesta jornada de peregrinação que nós temos. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos olhar aí do verso 1 ao verso 2. Qual que é a boa notícia que nós encontramos aí no verso 1 e o verso de número 2 do capítulo 8? Diz assim: naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era o seu parente. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Boas notícias para o povo de Deus. E a primeira boa notícia que você encontra é que mesmo na casa da Pérsia, muitas vezes Deus engrandece os seus filhos. Eu não usei a palavra Deus sempre engrandece, porque muitas vezes você encontra histórias de personagens bíblicos fiéis a Deus, que vão viver neste mundo sofrendo angústias profundas, que vão sofrer inúmeras aflições e que não vai reverter a história dele aqui. Um dia vai reverter, que é quando Jesus voltar. Mas há outras histórias de personagens bíblicos que Deus faz um engrandecimento deles aqui, neste mundo ainda neste mundo secularizado. Isso acontece também hoje. Alguns de nós, Deus
por única e exclusiva graça, nos coloca em postos elevados, nos dá uma riqueza extraordinária, nos dá saúde, nos dá uma condição maravilhosa. Isso não deve servir como parâmetro se nós que usufruímos deste tipo de bênçãos, somos mais crentes do que aqueles que não estão usufruindo disso. Daqueles que estão, por exemplo, desempregados, daqueles que estão, por exemplo, doentes, daqueles que passam a vida sofrendo. Então não é a bênção material que diferencia se alguém é ou não mais fiel ao Senhor. Há inúmeras histórias bíblicas para comprovar isso. Mas este texto de Esté, capítulo 8, traz o engrandecimento de dois personagens, de Esté e de Mordecai. Olha aí que Esté ganhou a casa de Amã para ela. E a casa que não deve ser entendido apenas como o lugar em que Amã morava. Porque certamente viver no palácio do rei como rainha, que ela vivia em uma casa física melhor do que a de Amã. A expressão casa tem a ver com tudo que era de Amã. E Amã era o inimigo de Esté. Amã era o inimigo do povo de Deus. Amã está desde o livro de Esté bolando um plano para poder fazer com que todo o povo de Deus fosse morto. E de repente Deus inverte essa história. E o Amã que tanto odiou o povo judeu é morto em uma forca. E os bens que este Amã construiu ao longo de toda a história, ao longo de toda a jornada, bens que Amã vangloriava. Teve um dia que ele foi honrado lá na Pérsia pelo rei, e ele chegou e fez uma reunião da família e começou a contar os feitos dele. Este Amã era muito rico. Este Amã era tão rico que ele ofereceu ao rei 10.000 talentos, se o rei assinasse, se o rei desse a autorização para que a lei fosse assinada, que matasse os inimigos dele. 10.000 talentos era equivalente aproximadamente a meio ano de todo o tributo do reino da Pérsia, de 127 províncias. E de repente este Amã está morto. E tudo aquilo pelo qual ele viveu, tudo aquilo pelo qual ele buscou, tudo aquilo que ele se esforçou, o patrimônio dele, é dado a Esté. O rei dá a Esté a casa de Amã. Percebe então o que é casa? É todo o patrimônio de Amã. Mas não apenas Esté é recompensada, mas o Mordecai também é recompensado. Olha aí o versículo de número 1. Mordecai veio perante o rei, porque Esté contou, olha, o Mordecai na verdade, ele é o meu pai adotivo. Esté tinha perdido o pai ainda quando era criança. Esté ficou órfã, Esté foi adotada por Mordecai. Mordecai de sangue era primo de Esté, mas a criou como pai. E desde então Esté escondeu este fato do rei. Ninguém sabia que o Mordecai era parente de Esté. E agora tudo está revelado diante do rei, e o Mordecai se torna o segundo no reino. Tanto é assim que o versículo 2 diz que tirou o anel que tinha sido dado a Amã. O que é o anel? O anel é símbolo de autoridade. O anel era aquele instrumento que o rei usava para selar os documentos. Era como se fosse o carimbo real, dizendo, está debaixo da autoridade do rei. E o rei tinha dado isso a Amã, dito, o que você quiser decidir, decida. E agora ele pega o anel e coloca no dedo de Mordecai. Irmãos, se você olhasse a história de Mordecai, lá no capítulo 3, no capítulo 4, por exemplo, você jamais iria pensar que este homem teria condição de estar sendo o segundo do reino. Porque este homem foi o instrumento pelo qual todo um ódio se espalhou. Foi porque Mordecai diz, eu não vou me prostrar. E foi por causa disso que a cabeça de Mordecai correu em risco. Começou a valer um determinado valor pela morte do Mordecai. Mordecai teve um dia que se vestiu de pano de saco. Mordecai não podia nem chegar perto do palácio do rei, ficava do lado de fora, próximo aos portais, porque ele estava vestido com roupa que era símbolo de grande tristeza. Este homem chorou amargamente muito tempo. Este homem jejuou no sentido de estar em pranto, em terrível tristeza durante muitos dias. Este homem estava com a história quebrada. Este homem, em alguns momentos da vida dele, até o povo de Deus diz, por que você foi inventar de dar uma de crente nesse lugar? Por que você não se prostrou diante do Amã?
E de repente a história faz isso. Porque existe um Deus que trabalha nos bastidores da história. Existe um Deus que é capaz de inverter a história mais terrível que você esteja passando. Deus pode engrandecer pessoas como Esté e como Mordecai. Porque Deus é o Deus que trabalha na história. Eu não sei como você entra aqui. Talvez você entre aqui exatamente como está descrito no livro de Jeremias, de Lamentações, vivendo em período terrível, e o que você precisa é trazer à memória o que pode dar esperança. E uma coisa que pode dar esperança para você é saber que existe um Deus, que a qualquer momento Ele pode inverter a história mais terrível que seja. Aquilo que parece que está determinado aos olhos humanos, o Amã ser engrandecido e o Mordecai ser morto, inverte de uma hora para outra, e o Amã é morto e o Mordecai é vivo. E o Mordecai é honrado, e o Mordecai se torna o segundo do reino. Mas a grande questão é como que Deus levou eles por estes caminhos. Porque nós estamos falando de dois personagens que não estavam vivendo assim, muito fiéis a Deus durante boa parte do livro. Muitas vezes a gente pega os personagens bíblicos e o endeusam. Isso é errado. Os personagens bíblicos tinham virtudes e tinham erros. Esté e Mordecai, durante muito tempo, sabe o que eles fizeram? Eles esconderam a identidade de Esté. O Mordecai disse: não conta para ninguém que você é do povo de Deus. Esté foi viver como a estrela e não como a Radassa. E essa mulher foi conquistar um nome glorioso para ela, se tornando rainha, comendo das finas iguarias do rei, comendo das coisas que o Antigo Testamento, a lei religiosa do povo dela, proibia. Ela viveu pelo menos 5 anos num palácio, sem que ninguém soubesse que ela era do povo de Deus. Percebe que essa mulher não foi pelo caminho de que merecia ter essa virada na história dela. Foi porque Deus foi gracioso com ela. Foi porque Deus foi gracioso com Mordecai. Saiba que se a sua história virar em um momento ou outro, não é porque você merece. É porque Deus está sendo gracioso com você. E é interessante também você perceber que o caminho da fidelidade a Deus fez com que estes dois tivessem um futuro promissor. Porque enquanto eles esconderam a identidade deles, e eles esconderam por quê? Principalmente a identidade de Esté. Mordecai criou Esté, dando a ela o nome de Esté, e não o nome de Radassa, que é o nome do povo de Israel. Foi Mordecai que disse: quando você chegar no palácio, não conte para ninguém que você é do povo de Deus. Esté obedece isso. Mas esse caminho trilhado de esconder a identidade deles, achando que iria preservá-los, que iria guardá-los, levou para a grande drama da história de que alguém quer matar todo o povo judeu, e a rainha não pode fazer nada. O rei não vai impedir quando Amã chegou para ele, porque o rei nem sabe que a rainha é do povo judeu. Olha como que o caminho da desobediência, nessa busca de ser engrandecido, de ser preservado, não fez isso deles. Colocou eles em uma situação terrível para eles e para o povo. Mas de repente a história inverte, quando eles vão pelo caminho da fidelidade. Quando Esté chegou diante do rei e contou tudo para o rei, disse: sabe de uma coisa, rei, eu sou do povo de Israel. Ela está dizendo: eu enganei, eu escondi de você uma história durante 5 anos. Quando ela diz: sabe de uma coisa, o Mordecai, que foi seu funcionário, ele é na verdade meu pai adotivo. Quando eles fazem isso, talvez temendo a morte, o rei diz: vamos fazer o seguinte, pega a casa de Amã para você, vamos matar o Amã e vamos recompensar o Mordecai. Você não deve ser fiel a Deus na expectativa de que você será recompensado aqui, porque muitas vezes não será. Lembra que os amigos de Daniel disseram: nós não vamos nos dobrar, ainda que sejamos lançados à fornalha. Mas muitas vezes o caminho da fidelidade é o caminho que Deus usa até para te engrandecer. Às vezes você está quebrando a cara em tantas coisas da sua vida, porque não é o caminho da fidelidade, não é o caminho de honrar a Deus, e você está fazendo tudo
Quando basta você ser apenas fiel ao Senhor, e você verá muitas vezes a história virando para você, como virou para Esther, como virou para Mordecai. Então a primeira lição que nós vimos nessa noite é: boas notícias é o tema. Mesmo na casa da Pérsia, muitas vezes Deus engrandece os seus filhos. Ele fez isso. Mas a segunda lição que nós encontramos, a segunda boa notícia neste capítulo 8, há junto ao rei alguém que pensa mais no povo de Deus do que em si mesmo. Olha aí o capítulo 8. Olha aí agora comigo a partir do versículo 3 até o versículo 8. Falou mais Esther perante o rei, e se lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse, vamos ler? Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Hamedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero, a rainha Esther, e ao judeu Mordecai, eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele pendurá-lo numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e com o seu anel se selam, não se podem revogar. Há junto ao rei alguém que pensa mais no povo de Deus do que em si mesmo. Por que você está vendo essa descortinada história? O capítulo 7, você encontra Esther dizendo do grande drama, dizendo, eu sou do povo de Deus, há uma lei que quer matar o meu povo, quer me matar e matar o meu povo. O rei então começa a tomar as providências, mata o Amã, dá a casa de Amã para ela, enaltece o Mordecai. Mas para aí, a bondade do rei é direcionada à rainha e direcionada ao pai adotivo da rainha. Ele diz, pronto, está resolvido, a rainha está preservada e o pai também. Aliás, a rainha é órfã, então o parente dela é Mordecai. Pronto, o Mordecai virou o segundo do reino, rainha, você está feliz, está tudo tranquilo. E vida que segue. Porque na Pérsia, num mundo secular, as pessoas avaliam de que qualquer ser humano vive apenas pensando no seu bem-estar próprio e no bem-estar do seu familiar. Não é isso que as pessoas dizem aí? As pessoas dizem, você está feliz? Sua família próxima, os seus filhos, sua mãe, seu pai, aqueles próximos de você, está tudo ok? Então bola para frente, não tem mais nada que se preocupar. Nós vivemos em um mundo onde as coisas, o círculo da nossa vida gira em torno de nós, e quando muito em torno dos nossos familiares. Se Esther e Mordecai fossem os mesmos do capítulo 2, dos mesmos que traçaram a vida para eles daquela forma, se os mesmos que pensassem apenas em se dar bem na vida, está resolvido aqui. Esther está preservada, a família dela está preservada. Mas quem diz que a vida gira em torno de nós? Há algo mais. Há um povo que é o nosso povo, o povo da aliança. E este povo não tem barreiras denominacionais. Este povo não tem barreiras étnicas. Este povo não tem barreiras financeiras. Este povo não tem barreiras de gostos pessoais. Este é o povo da aliança. E é isso que vai motivar Esther a ir novamente diante do rei.
E aí há um tempo, um intervalo acontecendo. E ela chega diante do rei para fazer algumas súplicas ao rei. Para o rei isso é de fato absurdo que Esté estivesse ainda pensando em um povo, quando tudo estava bem para ela. Ele disse isso para ela quando ele responde. Ele vai dizer, eu matei o Amã, eu te dei a casa, está bom. Aliás, o rei pensava só em si. Por que o rei, olha o capítulo 1 de Esté, não precisa abrir não, mas olha o livro de Esté, você verá um rei assim. O rei fez uma festa para mostrar a glória dele para as pessoas. Ele não está preocupado com o que as pessoas pensam. Ele está preocupado com o que as pessoas pensam dele, do rei. E mostra a glória. O rei eliminou uma rainha chamada Vaxi, exatamente porque a Vaxi não queria dar glória ao rei. O rei resolveu escolher uma nova rainha para ele. E sabe qual foi o método? Foi mandar buscar todas as mulheres jovens, bonitas, belas e que fossem virgens. Independente dos sonhos que aquelas meninas tivessem, independente se algumas delas estivessem compromissadas com casamento, independente que algumas delas tivessem projeto de vida que não fosse servir ao rei, não depende disso, o que importa é agradar ao rei. E o rei tirou aquelas meninas das casas, dos projetos, dos sonhos. Este rei é o rei que certa feita ofereceram para ele 10.000 talentos para matar todo um povo, e ele recebe, porque é dinheiro demais, ele não pensa no outro. Então este rei está dizendo, o jeito de resolver isso é dar casa, dar riqueza para Esté, engrandecer os parentes dela. Mas queridos, o povo de Deus não é um povo que pensa só em si. O povo de Deus tem a identidade dele. Esté vai se apegar à identidade. Tanto que Esté vai se apegar à identidade, que olha o que ela vai dizer no versículo de número 6. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Parentela que não é parentes próximos, não. É a ideia do povo, da mesma raça, da mesma religião. Essa é a ideia. Ela está dizendo exatamente como que eu posso viver numa casa, num palácio, como eu posso desfrutar de riqueza, se o meu povo vai perecer. E a minha pergunta é, quantas vezes isso passa na sua mente? Como você pode desfrutar de tais e tais coisas, se o povo da aliança está passando por tais e tais situações? Ou isso nunca passa na sua mente? Se isso não passa na sua mente, você está a Esté, do capítulo 2, do capítulo 3, vivendo pela sua vida e não por um projeto maior. Essa Esté aqui é a Esté que está disposta a colocar tudo em risco de novo, se o povo dela não for liberto. Ela está dizendo, rei, a história não é a minha vida e não é o meu parente próximo. A história é o povo da aliança. Que transformação nessa mulher, que escondeu 5 anos que ela era do povo de Deus. Que transformação dessa mulher que rompeu com a lei de Deus durante 5 anos. E agora ela diz, não mais. Eu não quero casa, se o meu povo perecer, não resolve. A alegria não está nos bens materiais, a alegria está no meu povo. E a grande questão é perceber como que este povo de Deus é formado na história. Este povo pelo quem Esté está clamando é o povo que Deus havia dito para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O povo que Esté está clamando é o povo que Deus disse, desse povo vai vir o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. É o povo que nasceria Jesus Cristo. É o povo que nasceria o libertador daqueles que pudessem crer em Jesus. Esté está dizendo, o que adianta eu viver nesse palácio se o meu povo, o povo da aliança, perecer? Do que adianta eu ser honrado neste mundo, se a história da redenção não se cumprir? Que redirecionar de vida. Percebe, ela está engrandecida, mas isso não tomou conta do coração dela. Que triste é quando nós percebemos pessoas que Deus coloca em postos extraordinários, que Deus cobre de bênçãos, de riqueza, e essas pessoas perdem a identidade de quem elas são no Senhor, e passam a se ver apenas como aquele que está conquistando coisas.
Esther não perdeu jamais, neste capítulo 8, essa identidade dela. Uma vez resgatada naquela decisão, dizendo: se perecer, eu pereci, ela continua firme com ela. Ela não é aquela crente que oscila. Um dia está firme, no outro dia ela volta a mesma coisa. Ela entendeu pelo que deve viver. E a minha pergunta é: você já entendeu pelo que você deve viver? Do que adianta para você ter tal e tal coisa, se você não é mais um do povo de Deus? O que você trocaria? O que você abre mão do povo de Deus para tais e tais coisas? Mas eu gostaria que nós pudéssemos olhar para a segunda lição dessa história, da terceira lição. Boas notícias para o povo de Deus. Primeira boa notícia: mesmo na casa da Pérsia, muitas vezes Deus engrandece os seus filhos. A segunda boa notícia: há junto ao rei alguém que pensa mais no povo de Deus do que em si mesmo. Graças a essa súplica de Esther, o rei vai então se voltar, no versículo 8, e vai dar a oportunidade de fazer uma lei. Olha aí o versículo 8. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei. Vamos ler? Porque os decretos... Percebe, o rei está dizendo: eu não posso revogar a lei que o Amã fez com o meu anel, com a minha autoridade, com a minha autorização. Não tem como. A lei dos medos e persas não pode ser revogada. Nem o rei dizendo: eu não quero mais essa lei. Não pode. Mas o rei diz: eu posso fazer uma outra coisa. Eu posso dar a vocês o direito de fazer uma lei do jeito que vocês queiram. E aí nós vamos ter duas leis em vigor, uma meio conflitando com a outra. Mas vocês escrevem a lei do jeito que vocês querem. Isso por causa da identidade de Esther. E aí nós chegamos então na terceira e última lição. A esperança de livramento. A esperança de livramento transforma os nossos dias, mesmo na casa da Pérsia. Olha aí agora comigo a partir do versículo 9. Então foram chamados, sem dentença, os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um édito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias, que se estendem desde a Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma ao seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio dos correios, montados em ginetes criados na condelaria do rei. Versículo 11, vamos ler? Nelas... No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Percebe qual que é o conteúdo dessa carta que é feita? Existia uma outra lei, uma outra carta do rei, dizendo que nesse dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todo mundo poderia chegar diante de um judeu e matar o judeu. Mataria o judeu e poderia pegar os bens dele. Mas aqui, mais ou menos 9 meses antes disso acontecer, no terceiro mês deste ano, o rei dá autorização para escrever uma nova lei. O que diz essa nova lei? Naquele mesmo dia, no dia lá, 13 do 12º mês, os judeus podem resistir a todos aqueles que se levantam contra ele. Qualquer inimigo que tentar matar o judeu pode aniquilá-lo também. Qualquer inimigo que quiser se levantar contra o povo de Deus e tentar tomar as coisas do povo de Deus, o povo de Deus podia tomar as coisas deles também.
é duas leis que são espalhadas pelo império, porque não pode revogar a outra. Mas agora existe um apoio real. É o mesmo rei dizendo: ei, cuidado ao você tentar matar um judeu, porque ele também pode lutar contra você. E mais do que isso, o segundo homem do reino é um judeu. A rainha é uma judia. Imagine você o quanto não durou de angústias dos judeus antes de que essa lei fosse espalhada. Quando existia só a primeira lei, a lei da morte. Esses judeus viviam em províncias, tinham amigos, tinham conhecido. E de repente ele começou a perceber que alguns desses conhecidos já não conversavam mais com eles. Alguns desses conhecidos já tramavam algumas conversas, talvez olhavam e dissessem assim: olha, sabe de uma coisa, aquilo que o judeu tem aí, daquele meu vizinho vai ficar tão bom na minha casa. Talvez eles começaram a ver muitas pessoas comprando armamentos, se guardando com espadas, preparando para que o dia do 12º chegasse, o dia 13 do 12º, para que pudesse matar o judeu. Irmãos, que terrível foi aqueles dias. A Bíblia descreve que foram dias em que os judeus fizeram pranto, choro, lamento. E agora tem uma boa notícia para eles: vocês poderão resistir. Talvez alguns que estavam já com as suas espadas sendo amoladas dissessem: ei, melhor pensar bem. Alguns que estavam distantes deles já começaram a se aproximar de novo, dizendo: ei, sabe de uma coisa, vamos voltar a conversar. Para que guerra, né? Nós podemos conviver em paz. A esperança do livramento transforma os nossos dias na casa da Pérsia. Percebe que vai ser 9 meses agora de divulgação de uma boa notícia. Mordecai toma cuidado para que essa notícia se espalhe. Se você olhar, você vai perceber que ele fez questão que fosse traduzida para várias línguas. E olha aí comigo o versículo de número 9. E também, olha o finalzinho do versículo 9. E também, o finalzinho do verso 9. E também aos judeus. Percebe qual que é o objetivo? O objetivo é que chegue também na língua do judeu, para o judeu ler essa boa notícia. E quando essa notícia chegou, olha o impacto que essa notícia causou. Olha o versículo de número 13. Desculpa, o versículo 15. Então Mordecai deixa aberto aqui, mas dá uma olhadinha no capítulo 4 de Esther. Olha que contraste. Quando a primeira lei da morte dos judeus foi espalhada, olha como que Mordecai reagiu. Capítulo 4, verso 1. Vamos ler? Quando soube Mordecai, percebe? Rasgou as vestes, cobriu de pano de saco e de cinza e clamou com grande e amargo clamor. Agora não, agora o Mordecai veste de azul e branco, azul celeste e branco, coroa de ouro, manto de ninho fino e púrpura. Ele está feliz, porque ele já vê a libertação acontecendo. Mas não apenas Mordecai, Susã está alegre. Quando o decreto de morte surgiu, o texto diz que Susã ficou apavorada. Mas olha os judeus, como que os judeus receberam essa notícia? Verso 16, do capítulo 8. Para os judeus, e honra. Olha o versículo 17, também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei, e a sua ordem havia entre os judeus, regozijo, banquetes e festas. Volta lá no capítulo 4, olha o contraste de novo. Volta para o capítulo 4. Quando a primeira lei, a lei de morte, foi espalhada,
olha o que existiu entre os judeus. Versículo 17. Não, desculpa, versículo 3 do capítulo 4. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, essa é a primeira lei, a lei de morte, havia entre os judeus jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e de cinza. Mudou tudo. E eu espero que você esteja percebendo que o que mudou aqui é uma notícia. Ainda não aconteceu nada, ainda falta muito tempo, ainda é o 3º mês, ainda faltam 9 meses se acontecer até chegar no 12º mês. Mas já tem uma bela notícia que faz com que os judeus façam festas, porque eles sabem que no dia 13 do 12º mês, algo vai acontecer, porque Deus já está agindo. E aqui que você precisa entender como que as boas notícias precisam impactar a sua esperança, porque nós ainda estamos na casa da Pérsia, nós ainda estamos vivendo em dias difíceis, como os judeus estavam. Ainda tinha alguns que estavam amolando as suas facas, e você verá isso no próximo domingo, no capítulo 9, que vai ter gente que vai tentar matar os judeus. Mas queridos, existe uma grande notícia, e qual que é a grande notícia? Alguém que nos ama está junto ao rei, que é Esther, e ela intercede por nós. Está junto ao rei, ao lado direito do rei, um outro que nos ama, que é Mordecai, que está fazendo a lei em nosso favor. Esse raio de esperança irradia o coração de gente quebrada. E a minha pergunta é, se uma lei como essa causou tanta esperança, o que é que o Evangelho pode fazer em termos de restaurar a sua esperança nessa noite? Porque existe uma boa notícia, isso que significa Evangelho. Uma grande notícia, uma extraordinária notícia para você, de que no dia do julgamento, no dia em que pessoas vão tombar, você tem liberdade, você está livre disso. E isso precisa fazer você se alegrar, não lá naquele dia apenas, precisa fazer com que você viva cheio de esperança, não lá apenas, agora. Aquela noite em que aquela carta foi lida, as pessoas se reuniram em mesas alegres. Quando o Evangelho é lido, e diz que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, o que tem que gerar é alegria em você, o que tem que gerar é esperança em você, o que tem que gerar em você é ânimo. Quero trazer à memória o que pode dar esperança, essa bela notícia. Percebe como que Mordecai fez questão que essa bela notícia fosse traduzida para todos os idiomas? O nosso Deus também fez questão disso. E você lê a bela notícia em português. E esse texto não foi escrito em português, foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. A história de Jesus foi narrada numa língua que você não conhece quase nada dela. Mas ela foi traduzida não apenas para o português, mas foi traduzida para o inglês e para tantos outros idiomas. Você deve lembrar que em 1500, aproximadamente em 1500, um homem, William Taylor, ele entendeu a necessidade do povo dele ouvir o Evangelho e traduziu a Bíblia para o inglês. Mas como ele tomou essa decisão de traduzir a Bíblia, espalhar a Bíblia nas mãos do povo, ele foi condenado. E ele foi condenado à morte, e o corpo dele foi queimado em uma fogueira. E antes da sua morte, os estudiosos pontuam que em uma das suas últimas orações, ele orou pedindo que um dia Deus pudesse fazer com que o coração do rei autorizasse que a Bíblia fosse traduzida e espalhada. Que a boa notícia, isso aconteceu alguns anos depois, e a Bíblia foi traduzida, espalhada na Inglaterra, da Inglaterra chegou aos Estados Unidos, dos Estados Unidos chegou ao Brasil. Você ouve o bom Evangelho na sua língua. E eu gostaria que você pensasse, qual que é a boa notícia pelo qual você vive?
A boa notícia não é que você foi elevado a um cargo maior. A boa notícia é que existe uma mensagem de libertação para você hoje, mudar o seu coração hoje. Se o Deus que garante a sua libertação do dia final vai deixar você perecer nas coisas básicas do aqui, é a boa notícia que tira o fardo difícil de caminhar que nós temos. Saiba você que você tem junto ao trono alguém que se preocupa mais com você, mais com o povo de Deus, do que com Ele mesmo, que foi Jesus. Jesus viveu esse drama em um momento da história. Quando ele estava para ser preso, Pedro pegou uma espada e tentou lutar. E Jesus disse: Pedro, você não sabe que se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e Ele enviaria 12 legiões de anjos? O que ele está dizendo é o seguinte: se eu for viver por mim mesmo, eu posso ser livre. Quando na cruz as pessoas diziam: salve a si mesmo. Um ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus disse: ei, por que você não salva você e salva nós aqui? Está tudo resolvido. Se Jesus salvasse a si próprio, se Jesus pensasse em si próprio, mais do que no povo dele, o povo estaria a perecer. O povo iria perecer. Cristo pensou em mim, Cristo pensou em você. Por isso ele se entregou, não apenas se prostrou diante de um rei, mas foi crucificado diante de um rei. E disse: nada adianta eu viver se o meu povo perecer. Por isso que 3 dias depois, Cristo vive, e o povo de Cristo também vive nele. E essa é a notícia. Essa é a notícia para você. Essa é a notícia para acalmar o seu coração hoje, naquela crise de emprego que você vive, naquela crise financeira que você vive. É saber que o dia final já tem libertação sendo dada a você. Mas eu gostaria de perguntar: você não gostaria de ser um destes que foi quem transmitiu essas boas notícias? Pensa você a alegria de um desses soldados que levou uma dessas cartas para uma província, talvez lá no interior, talvez de alguém que pouco sabia ler, e de repente ele lê para ele e diz: sabe o que está escrito aqui? Está escrito aqui que naquele dia que você está terrível, que você está achando que seu filhinho vai morrer, que a sua esposa vai morrer, tem uma lei do rei dizendo: lute por eles. O rei apoia a sua luta. Você não pode ser um daqueles soldados, porque essa história se passou há muitos anos atrás. Mas você pode ser alguém hoje, que pode levar o evangelho a alguém, e dizer: ei, você está achando que o seu destino eterno é fadado ao fracasso? Está achando que há condenação sobre a sua família? Tem uma notícia para você. Nada mais vai alegrar o seu coração do que você saber que foi instrumento de Deus para salvar pessoas do dia do juízo. Naquele dia em que Cristo voltar e que Ele vai julgar as pessoas, você vê alguns lá que foi através da boa notícia que você levou, e eles livres daquela condenação. Você pode também contribuir para que essa mensagem do Evangelho se espalhe. Há necessidade de cavaleiros sair pelo mundo, como tem missionários saindo. Há algumas províncias ainda, algumas tribos pequenas, que ainda não chegou essa bela notícia. Há algumas línguas em que ainda não foram traduzidas a Escritura. Você pode ser um parceiro missionário nisso. Você pode se inteirar sobre isso. Mas eu tenho certeza que você tem um vizinho que precisa ouvir sobre essa mensagem de paz. Talvez você que está aqui nessa noite precisa ouvir sobre esta mensagem de paz. Talvez você precisa festejar. Você festeja todo o culto. É isso que você faz. Uma festa santa, uma festa decente e ordem. Mas é uma festa de alegria. É triste quando o crente entra na igreja, cultua a Deus sem saber o porquê ele está fazendo.
quando nós lembramos que o que nós estamos fazendo é comemorar o Evangelho do Rei, deve inundar o nosso coração de alegria e de esperança. Vamos orar? Santo Deus, obrigado porque a mensagem chegou aos judeus e os judeus se alegraram. Uma mensagem muito maior chegou até nós. E que triste, ó Deus, é que muitas vezes nós não nos alegramos nela. Quantas vezes nossos olhos estão fixos a este mundo. Quantas vezes a nossa tristeza é porque nós não crescemos profissionalmente, que nós não alcançamos postos que nós achamos que merecemos. Quando Deus, o que o Senhor tem para nós é essa convicção de que nós estamos livres do julgamento eterno. Deus, nós sabemos que a humanidade está debaixo de uma sentença de morte. Sabemos, ó Deus, que o dia está cada vez mais próximo. As horas passam cada vez mais depressa. Deus, e há pessoas da nossa família que estão debaixo dessas sentenças, Deus. Deus, pedimos que o Senhor nos use, ó Pai, para que a mensagem chegue a eles, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que essa mensagem de paz chegue, ó Deus, no coração de inimigos do Senhor, que eles possam ser reconciliados, como aconteceu naquele dia. A Tua palavra nos diz que quando essa mensagem foi lida nas províncias, muitos dos inimigos dos judeus se tornaram judeus. Nós cremos nisso. Nós cremos que a Tua palavra é o poder de Deus. Por isso, ó Deus, desperte o Teu povo para ser um destes que anuncia as boas novas. Deus, faça o Teu Evangelho alcançar os confins da terra, como o Senhor tem feito. Oramos pela vida de missionários que nestes momentos, ó Deus, estão em aldeias, em lugares difíceis de acesso, levando esta mensagem. Que nós possamos orar por eles, interceder por eles. Que nós possamos, ó Deus, perceber como um membro de um povo, que é o Teu povo, povo da aliança. Esta oração que nós fazemos, porque nós temos junto a Ti alguém que se importa conosco, o nosso intercessor. É no nome dEle, no nome de Jesus, que nós oramos. Amém.